Bom dia, turminha do segundo ano. A gente vai dar início, né, sobre o capítulo de aves e mamíferos, certo? A gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre aves, né? Obviamente, a gente não vai concluir a matéria sobre aves hoje, né? A gente vai prolongar por mais uma aula. E aí a gente dá início à nossa semana 13, né? Certo? As aves são animais homeotérmicos ou endotérmicos. O que são animais homeotérmicos ou endotérmicos? A gente viu na aula passada que animais psilotérmicos são o quê? São aqueles que a temperatura corpórea vai variar com a temperatura do meio ambiente. Se o ambiente esfria, o corpo do animal esfria também, né? E se a temperatura do ambiente esquenta, a temperatura corpórea do animal esquenta também, né? São animais psilotérmicos, né? Já animais homeotérmico ou endotérmico, endoenergia, né? A gente lembra logo de energia. São aqueles animais que conseguem manter a sua temperatura corpórea, certo? Constante, através da energia adquirida através do alimento, né? Eles se alimentam e eles conseguem manter a sua temperatura constante. Exemplo, os seres humanos, o homem, ele consegue manter a temperatura corpórea entre 37 graus e meio, fazendo chuva, fazendo sol, nevando ou não, a temperatura corpórea do ser humano é essa variação, né? E essa energia, para manter essa temperatura, é adquirida através de quem? Da alimentação, certo? São animais adaptados para voar, certo? As aves são animais que através da evolução se adaptaram para quê? Para voar, embora alguns não possuam essa habilidade, né? Desenvolveram algumas outras características de locomoção, certo? Atualmente existe mais de 10 mil espécies classificadas, certo? De aves. Algumas aves perderam a capacidade do voo, mas se especializaram em outros modelos de locomoção. Exemplos são os pinguins, né? Que são um exemplo de aves que não voam, né? Eles se adaptaram à vida deles, né? E como a alimentação dele é marinha, eles aprenderam a nadar, né? A se locomover nadando, né? As características gerais, certo, das aves são que elas estão presentes em quase todos os ecossistemas do planeta, exceto nas profundezas dos oceanos, possuem um papel muito importante na disseminação de pólen e sementes, certo? Ou seja, elas são dispersores de pólen e sementes, né? Ajudando no ciclo reprodutivo das plantas, né? Atualmente existe cerca de 1,5 mil espécies ameaçadas de extinção. Essa ameaça de extinção vem do quê? Da exploração desses animais e do habitat onde eles vivem, né? Se a gente retira do ambiente o habitat, certo? As árvores que servem como casa e alimento para esses indivíduos, obviamente que a população desses animais diminui, assim como a predação desses indivíduos, né? Seja lá por hobby, né? Hoje em dia tem esse povo que tem hobby de querer matar os bichos, né? Ou para venda, para comercialização, esses animais agora, uma porcentagem grande, né, cerca de 1,52 mil espécies, né, estão sendo ameaçadas de extinção, levando em consideração o dado anterior, que existe aproximadamente 10 mil espécies classificadas, né. Então, são animais que são a única espécie que possui penas, né? São as aves, né? Possuem um sistema nervoso desenvolvido, certo? E os membros anteriores, né? São transformados em asas, foram substituídos por asas. Possui a presença de bico, né? Que vai auxiliar na alimentação, né? E esses bicos, eles são especializados, né? E característicos de acordo com a alimentação da ave, né? Possui uma moela em vez de dente, né? A moela vai ser um órgão triturador de certos alimentos para o indivíduo.
A presença de ossos ocos ou ossos pneumáticos, né, que são ossos, obviamente, ocos, e por eles serem ocos, eles são leves, certo? Que vai auxiliar a diminuir o peso do indivíduo, né, para a questão do voo, né, facilitar o voo. E sistema de sacos aéreos ligados ao pulmão, né? Esses sacos aéreos, ele é importante por quê? Porque quando a ave ele vai voar, esses sacos aéreos, eles inflam, certo? Aumentando a superfície do indivíduo e deixando ele com o corpo mais leve, permitindo um voo mais equilibrado, mais constante e de melhor qualidade, né? Assim podemos dizer. Aqui a gente tem a figurinha, ó, mostrando aqui os tipos de bico, né? Ó. Bicos de aves que se alimentam de insetos de tronco, o pica-pau, certo? Granívoros, bicos de granívoros, fungívoros, ó, não é tamanduá não, como é o nome disso aqui? Esqueci o nome disso aqui, dessa ave, certo? Então, existe vários tipos de bico, certo? Que é especializado para o tipo de alimentação. Gente, esqueci o nome. Eu ia chamar de tamanduá, mas não é tamanduá, não. Certo? E tem aves. Pronto, gente. Não é tamanduá, não, gente. É tucano. Eu esqueci o nome desse indivíduo, gente. Acontece, viu? Aí tem os bicos de filtradores, que são os flamingos, certo? Aqui os beija-flor, certo? Que eles têm o sonador, certo? Então, cada hábito alimentar, né, que o indivíduo possui, eles possuem um bico especializado para conseguir capturar o alimento, para prender o alimento. Talvez aquele indivíduo ele come formiga, ele não precise quebrar a semente. Então, vamos supor, o papagaio, ele possui um bico bem forte. Por quê? Porque ele precisa quebrar as sementes, né? E se alimentar, além das frutas, né? Então, adaptado, o bico é adaptado, ajustado ao hábito alimentar da ave, certo? Então, aqui a gente vê aqui o que? Os ossos pneumatóforos, certo? Aqui a gente vê os espaços ocos, né? E onde é que eles se encontram, né? Aqui a gente tem a moela, né? Que a gente sabe o que vai acontecer, né? Aqui a gente chama essa moela, né? Que é a trituração do alimento para as aves, né? Já que eles não possuem o que? Dentes. Então, eles vão essa trituração desse alimento vai ocorrer aonde? Na moela. Tá aqui o esôfago, né? As papilas, né? Aqui, essa parte aqui é a moela, certo? Certo? E a origem e evolução. Gente, há quem diga que as aves surgiram no tempo do período Jurássico, certo? Por que eles dizem isso? Porque se foram encontrados fósseis, certo? E esses fósseis, eles datam aproximadamente de 150 milhões de anos, certo? Então, foram indivíduos que tinham o hábito de andar com os membros traseiros, né? Posteriores, e com o passar do tempo desenvolveram os membros anteriores em forma de asas, certo? A diversidade das aves, ela abrange cerca de 20 ordens para mais, certo? Aproximadamente. E todas as ordens de aves terminam com sufixo formes, certo? Os bicos e a apreensão de alimentos, né? São animais que não possuem dentes, como já havíamos dito. No lugar dos dentes, possui bico córneo e rígido e se alimentam com frequência para o quê? Para obter energia. Se você pensa no hábito de vida de uma ave que precisa de se locomover de um canto para o outro, e principalmente aquelas aves de, né, sazonais que saem de um lugar para se reproduzir em outro, eles precisam de energia para poder se locomover. Lembrando que o modo de locomoção aéreo, né, voar, requer muita energia, então eles se alimentam muito mais vezes para garantir essa energia. Aqui a gente tem, ó, de novo falando sobre a questão de algumas características, como o bico, ó. Aqui, o bico de uma árvore carnívora, certo?
Aqui o nível de uma árvore onívora, certo? Insetívora, certo? E que se alimenta de grãos, né? Aqui as patas, né? Os tipos de garra, né? Certo? E aí a gente fica, né, por aqui, né, turminha? A gente dá continuidade a essa aula nas próximas. A gente termina na próxima aula, certo?